Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Esse programa é gravado diretamente aqui da sede da administradora Casa dos Síndicos em Canoas. E hoje nós temos aqui, participando comigo, compondo a mesa, a doutora Sandra Gever, representante do Departamento Jurídico da administradora. Temos aqui o Paulo Roca, que é o gerente comercial da Advance Elevadores, e o Alex Pumpmacher, que é o nosso consultor de condomínios, que trabalha conosco há quase 10 anos, isso, né, Alex? Isso. Consultor de condomínios, para quem não sabe, é aquela pessoa responsável por atender os síndicos, que é como se fosse assim um gerente de banco, que a gente tem sempre quando vai ao banco, nosso gerente da conta, que resolve os nossos problemas. Esse é o nosso, então, consultor de condomínios, o Alex. Antes de nós falarmos com os nossos convidados, eu quero convidá-los, as mulheres, em especial as nossas telespectadoras, que em março de 2019 nós vamos promover o nosso primeiro encontro de síndicas, subsíndicas e membros de conselho, todas mulheres, um evento totalmente voltado ao público feminino. As inscrições já estão abertas, não tem custo e contamos com a participação de todos. É um evento aberto ao público em geral, não somente aos nossos clientes. Então, hoje estamos aqui novamente com o Paulo da Advance. Convidamos o Paulo para retornar ao programa, porque na última participação foram diversas as perguntas, envios de e-mails, questionamentos, tanto para a administradora quanto para a empresa também, referente às questões de peças, contratos. Então a gente achou melhor trazer o Paulo de volta. O Paulo é nosso parceiro aqui. A empresa atua no mercado há mais de 18 anos, é isso, Paulo? Mais de 18 anos. Toda a região metropolitana, todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, trouxemos o Paulo de volta para que ele possa falar um pouquinho mais, então, hoje sobre as questões de peças em elevadores, o que pode consertar, o que não pode, o que vale a pena. Bom, tivemos várias ligações lá para a empresa, questão de peças. Por exemplo, o que é possível hoje consertar, né? O que pode, o que não pode, teve muitas dúvidas. Então, até para esclarecer um pouquinho melhor o público, eu trouxe aqui uma placa. Né? Uma placa ela tem diversos componentes, e isso não teríamos problemas em fazer um conserto no laboratório. É um componente vital do equipamento, né? Que é usado bastante. Pode focar bem na peça para... Aqui pode mostrar bem. Então tem componentes aqui amarelinho, né? Pode ver, é um componente simples de mercado que a gente pode consertar. Claro que a gente tem que ter uma bancada especializada para fazer todo o ajuste nessa peça em específico. Então, para esclarecer bem a questão de peças, é o seguinte: existem empresas que não fazem conserto e preferem condenar a placa inteira. A Advance hoje ela tem um laboratório especializado para componentes eletrônicos. Então, a gente tem essa opção para o cliente de fazer o conserto. A gente vai lá no equipamento, faz o diagnóstico no equipamento, constata que a placa está com defeito, traz para o laboratório com autorização do condomínio e a gente retorna com a informação: existe conserto, não existe conserto. Então, havendo conserto, a gente faz o conserto, coloca no equipamento e ainda dá garantia desse conserto. Quer dizer, o condomínio não fica à mercê só da substituição integral desta peça. Ele tem uma possibilidade que às vezes o preço chega a 1/3 do valor normal. Né? Então, eu acho que é uma economia grande, o equipamento segue funcionando normalmente, e a garantia que a gente pode dar após o conserto da placa. Paulo, aproveitando que tu está falando de placa, são as placas eletrônicas que chamam, né? Aconteceu num condomínio nosso aqui de Esteio, inclusive, que eles tinham a empresa que prestava a manutenção do elevador e queimou uma placa, a placa em torno de R$30 mil, tá? Custo elevado. É bem elevada essa questão. E ao chamar uma outra empresa, essa empresa disse que não poderia fazer a troca, pois naquele elevador somente a empresa que fabricou o elevador conseguia fazer essa manutenção. Então, existe hoje empresas que por exemplo, têm uma determinada marca lá fazendo a manutenção e que só aquela empresa consegue fornecer aquele tipo de peça ou não. Excelente. Hoje já está mais seletiva a questão, por exemplo, a Advance consegue mexer em todas as outras marcas que tem no mercado hoje. Eu gostaria que tu me explicasse um pouquinho essa questão. Bom, funciona assim, ó. O condomínio tem um contrato com a prestadora de serviço, né? Então, existe um responsável técnico junto nesse contrato. Então, a Advance ela só conserta para equipamentos que estejam sobre nossa responsabilidade, certo?
Então, um equipamento que esteja em outra empresa, a gente pode fazer avaliação e só é feito o conserto ou retirado a peça do prédio se o contrato for passado para a Advance também. Porque a gente tem que dar a garantia dessa peça após a instalação, né, de volta. Então, tem empresas que não fazem o conserto, né, e pela norma não é permitido fazer reparos com outras empresas que não seja do contrato. Essa é a dificuldade, então o cliente fica amarrado. Ou ele mantém a empresa atual e segue, vamos dizer assim, conforme a determinação que a empresa está passando para eles, ou ela procura uma empresa no mercado que atenda a necessidade de outra forma. Né? Paulo, um esclarecimento, eu acho que vem ao que o Alex nos colocou aqui do condomínio. Por exemplo, essa peça que tu nos trouxeste aqui para a demonstração, ela tem marca? Ela tem algum fabricante próprio? Tem. A pergunta seria, vocês trabalham somente com um tipo de fabricante ou vocês consertam várias peças ou placas eletrônicas de vários fabricantes? Hoje a gente atende todas as marcas. Sim. Né? Eu Todos acho os fabricantes. questionamento, né, do condomínio. Isso. Hoje a gente trabalha com então, todas as marcas. Então o condomínio não passaria por esse problema como passou o condomínio da administradora lá de STI. Mas para isso o contrato teria que estar com a Advance. Isso depende da prestadora de serviço. Se a prestadora exatamente. não Vocês tem têm condições de atender, então? Nós temos condições de atender. A gente tem um laboratório especializado para todas as marcas. Isso é a questão. Entende? Então a gente consegue dar atendimento, por isso que até o crescimento da empresa evoluiu bastante devido a quando a gente montou esse laboratório. Então existem situações, conforme tu falou, uma peça de 30 mil reais, imagina um terço do valor. A gente consegue fazer o conserto da peça, da placa, a gente tem um laboratório especializado, uma engenharia de trabalho interno, que a gente chama que é só em cima das placas, o qual o trabalho dele é consertar a placa. A parte de campo é outra equipe que vai instalar a placa consertada e verificar o ajuste do equipamento. Vai dar segurança total ao usuário, né? Eu volto a salientar assim, ó, que o laboratório nem todas as empresas têm. Né? Isso é uma coisa bem particular, né? Bem restrita, vamos dizer assim, porque a mão de obra especializada nesse tipo de conserto é bem restrita. E qual é o tipo de peça que mais estraga em elevador? Com frequência, assim? Tem alguma coisa em especial que mais estraga? Eu vou te dizer o seguinte, existe as seguintes peças. Aquela, normalmente, a que mais danifica no condomínio é o que o usuário tem acesso. Por exemplo, botão, né? Às vezes a pessoa utiliza o botão indevidamente, às vezes aperta com a chave, às vezes aperta 5, 6 vezes o mesmo botão. Então, o botão é a peça mais frequente, vamos dizer assim. E porta de pavimento manual, a parte mola hidráulica arrebenta bastante, né? Estraga bastante, danifica bastante. Por quê? Porque às vezes o prestador de serviço que vai fazer uma mudança, um carregamento, ou o próprio usuário, abre ela de uma forma inadequada. Normalmente uma porta normal abre 90 graus e a pessoa no que passa esses 90 graus acaba danificando a mola hidráulica. Também é uma peça bem frequente, né? E já é uma peça também que é possível o conserto dela, né? É possível um remanufaturamento da peça. Vamos dizer, ela é consertada e pode voltar para o prédio sem problema nenhum. Porque uma peça hidráulica não correria nenhum risco o usuário. É só uma peça hidráulica, rompeu uma mola interna, rompeu uma válvula, existe o conserto dela e a gente pode instalar ela de volta no condomínio. Neste caso, Paulo, por exemplo, estragou a mola hidráulica. Retira a mola, deve levar um tempo para fazer esse conserto. Teria alguma para reposição, substituição? É possível? Essa peça a gente faz à base de troca, né? Então, é possível o conserto dela. Para o equipamento não ficar com a porta isolada, o que a gente faz? A gente faz à base de troca. Olha, vamos colocar uma nossa já recuperada e vamos pegar a sua e vamos consertar e botar no estoque lá das recuperadas, né? Isso é uma coisa bem comum hoje. Porque uma mola hidráulica, conforme eu falei, ela não tem nenhum dano que possa causar ao usuário, né? É uma mola hidráulica possível de conserto. E no caso, a empresa de vocês tem peças para reposição? Tanto nova, né? Porque tem clientes que exigem que seja nova, né? Sim. Não, eu quero que seja nova, não quero recuperar. Pega minha peça velha e deixa num canto. Ok, sem problema nenhum, a gente fornece a nova também. O custo realmente ele é diferente,
mas existe a possibilidade. Há um medo de reaproveitamento da peça, né? Na verdade, né? A gente observa que há um medo, mas também o Alex, que é nosso consultor de condomínios aqui, poderá falar melhor sobre isso, mas também há um desconforto da maioria dos clientes também, dos síndicos, né? No sentido do custo dessas peças, né? Muitas vezes são peças elevadas, né? O custo elevado, e isso também preocupa bastante se de fato é necessário trocar ou não as peças, né, Alex? Exatamente, porque entra a questão da responsabilidade do síndico, né? Sim, porque imagina um elevador, né? Exatamente, né? Daí a empresa chega lá, manda o orçamento, né, Paulo, e é 10 mil reais. Daí o síndico ele não tem o conhecimento necessário para dizer se deve ou não realizar a troca, né? Ele não é especialista no assunto. E normalmente isso acontece. Então eles nos questionam bastante sobre isso, até onde eles conseguem chegar a dizer que sim, ou a saída que eles deveriam tomar para autorizar isso aí, ou não tem muito o que fazer. Tem que seguir o que a empresa determina, a responsabilidade da empresa e do síndico. A empresa, Paulo, por exemplo, como o Alex colocou agora, se a empresa chegar e falar assim, essa peça aqui está condenada, não temos como reaproveitar, não existe a possibilidade de reaproveitar, tá? Vocês dão, assim, um laudo, alguma coisa nesse sentido? Um parecer técnico? Dado um parecer técnico. Até, voltando à questão da peça, é uma situação bem interessante, né? Porque isso que eu coloquei, só para fazer um fechamento, isso que eu coloquei dá uma tranquilidade para o síndico, que ele vai justificar numa assembleia de condomínio que aquele custo elevado ou não sei o valor da peça, qual a peça, se justifica em razão de que há ali a comprovação. Não foi porque ele achou que era melhor comprar uma peça nova. Isso. Foi porque era uma necessidade. Exatamente. Por favor, Paulo. Eu digo assim, vamos pegar a situação ali do síndico. Às vezes o síndico fica com essa dúvida, né, entre a peça nova, né, e a peça recondicionada, ao exemplo da placa. Mas, por exemplo, uma máquina de tração, ela é um equipamento vital do elevador. É o que transporta as pessoas, que puxa as pessoas, né? E para ela é previsto o reparo. É previsto essa manutenção. E é uma peça que também pode dar um grande dano no equipamento. Mas é possível. Então eu digo assim, ó, o síndico, se tu chega lá para ele e diz, olha, tem que trocar essa placa, existe conserto, ele fica na dúvida. Agora, a empresa chega e diz assim, olha, nós temos que trocar tua máquina de tração. Ele já fica, opa, mas não tem conserto? Né? É uma coisa que conforme o que tu fala, né? Não, mas um motor de carro, tu troca todo o motor ou tira só o vazamento? A máquina do elevador é a mesma coisa. Então, se tu chega com a placa, ele fica com dúvida. Agora, se tu chega, não, vamos trocar a máquina. Ah, mas precisa? Pô, não dá para fazer um reparo, porque ele já tem ali fixado, né, na ideia dele, olha, máquina e motor é tudo igual, né? Sim. Essa é a semelhança que tem. Então, tu pode consertar uma coisa, mas não pode outra. Sim. Né? Entende? Sim. Então, assim, ó, a máquina é possível fazer todo o reparo nela, todo. E todas as empresas fazem, não interessa a marca. Isso é possível. Tu pode trocar todos os rolamentos, tu pode trocar retentor, que é mais comum, o óleo com frequência, né? É feito um reparo na máquina, em todos, não importa a idade da máquina, é feito. Existem casos, claro, que a máquina chega num estágio que não tem mais o que fazer, e existe a necessidade da substituição dela, mas é muito raro. Agora, a placa, que não é uma coisa comum do síndico receber a proposta, olha, o senhor gostaria de fazer um reparo na placa, ele fica, mas ninguém me ofereceu isso, é a primeira vez, então ele fica meio preocupado se é possível ou não. Sim. E hoje sim, é possível. As empresas estão se especializando nisso, até porque os valores, né, estão cada vez mais altos, tipo, um conserto eletrônico num quadro de comando de 30 mil reais é quase, eu digo assim, ó, fica abaixo ali, dependendo do equipamento, em torno de 20% no elevador novo, num quadro novo, né? Não um elevador. Dá bastante só diferença. o quadro novo. Então, não existe mais essa necessidade só da substituição. Dá para consertar e colocar a mesma de volta. Sim. E tanto é que, pelo que o Paulo nos colocou, vocês têm o laudo técnico, no caso o parecer técnico, devidamente assinado com o responsável técnico. Sim, pelo o que dá uma tranquilidade para o síndico. Tranquilidade. Pessoal, nós vamos encerrar o primeiro bloco e a gente retorna ao assunto que está interessante. Na segunda parte vamos falar sobre a questão de contratos, que também houve bastante questionamentos, né, Paulo, nesse sentido. Voltamos então em seguida. Obrigada.
Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio. Retornamos então ao nosso segundo bloco. Estamos aqui com a doutora Sandra Gever, com o Paulo da empresa Advance Elevadores e com o nosso consultor de condomínios Alex Pumpmacher. Retornando então, um pouquinho antes da gente entrar no assunto, eu quero convidá-los, nossos telespectadores, que no dia 29 de novembro de 2018, amanhã, teremos mais um evento aqui na administradora, que é um curso sobre segurança condominial, que vai contar com 4 empresas de portaria remota e presencial. Os responsáveis técnicos das empresas é que serão os palestrantes. Esse curso é gratuito, as inscrições ainda estão disponíveis no nosso site. Nós emitimos certificado e é um curso aberto ao público em geral, não somente aos nossos clientes. Então, Paulo, nós estávamos no primeiro bloco ainda falando sobre peças, né? Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que é essencial também. Qual é o tempo de garantia dessas peças consertadas? O tempo de garantia, né, ela vai conforme o componente, mas o normal de praxe é 1 ano. Né? 1 ano. Como a gente estava falando aqui, ó, da peça eletrônica, né? Então, a peça eletrônica trocada, o componentezinho que foi trocado, ela tem garantia. Então, a gente, em alguns casos, né, verificando, claro, a possibilidade, por exemplo, se cair, vamos dizer, um raio no prédio, não teria garantia. Mas se fosse a gente constatasse que fosse do equipamento mesmo, uma queima natural do equipamento, teria garantia sem problema nenhum. Né? E vai até 1 ano, né, que é o normal. Mas tem componentes que são 6 meses também, né? Tipo mola hidráulica é 6 meses, porque o uso dela varia bastante, então, mas o normal é 1 ano. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre dá para o cliente, uma segurança de 1 ano, ele poder contar. Porque ele sempre pergunta assim, ó, tá, a peça nova tem quanto tempo de garantia? Tem 1 ano. E a recondicionada? 6 meses? Ah, eu quero mais de 1 ano. Então a gente já abrange 1 ano, porque daí fica tudo igual, né? Não é justo. Problemas. É mais justo. É mais justo. Doutora, complementando essa questão da garantia, os condomínios, como o Alex, eu acho que nos pode esclarecer também aqui, eles têm seguro, né? E o seguro englobaria também algum equipamento, peças de elevador? Importante o seguro. O seguro, ele trabalha de uma forma, vamos dizer assim, não digo contra o condomínio, né? Eu não posso dizer isso. Mas ele trabalha com fatos. Então, o que acontece? Ele trabalha com excludentes, Paulo, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Sempre que houver o sinistro, ele vai achar uma excludente para não indenizar. Essa é a verdade. A gente pode falar isso. Não queria dizer isso, mas... como falaste nós podemos em raio, falar, né? Quando falaste em raio, me veio já a questão do normalmente raio, o síndico tem essa ideia de usar o seguro. Então, o seguro normalmente... Até porque o seguro é obrigatório, tem um custo. O conserto. Ele aceita a substituição, ele paga pela substituição da peça. Então, normalmente, o síndico, aquele que tem o seguro, né, que está coberto, ele vai lá e diz, não, eu quero a peça, ele aciona o seguro dá a liberação, a gente vai lá e instala uma peça nova e a velha tem o destino, vai para o seguro, para onde eles... Né, porque eles acabam adquirindo do condomínio, porque a placa é do condomínio. Mas aquele condomínio que não quer usar o seguro, né, acaba optando, até por causa da franquia, tem a situação da franquia, ele acaba optando pelo conserto da placa, que se torna inferior à franquia normalmente. Então, tudo vai dependendo do equipamento, né? Assim como tem uma placa pequena, tem uma placa grande, às vezes tem um conserto que custa X, né? Assim vai mudando conforme a situação. Tem placas que não tem conserto, aí a gente faz a comunicação, olha, essa aqui não tem mais o que fazer, vai ter que optar pela nova mesmo. Então, cada situação, né, a gente vai lá e, no momento que a gente faz a detecção do defeito, a gente passa para ele um parecer técnico, dizendo o que queimou, o porquê, né, a ideia, e com isso ele vai tomar atitude, olha, quero nova, quero usada, quero recondicionada, no caso, né? Troca uma pela outra, que nem a mesma coisa que a mola hidráulica. Às vezes a gente tem uma placa sobressalente, o qual a gente coloca no condomínio, enquanto a gente faz o conserto da placa do condomínio, o elevador fica rodando. Essa é uma facilidade que a Advance faz, né? Dá um backup para o condomínio, que às vezes ele não tem, né? Às vezes ele não tem uma placa sobressalente. Às vezes a gente até indica, né? Dependendo, um condomínio tem, por exemplo, 15 torres, né? Ou 10 torres, que agora é bem comum, 9 torres, que tem a 4.
e os elevadores forem iguais, o ideal é que ele tenha uma placa de backup sempre, uma peça, um componente desse porte, para na hora da queima ele ter ali poder, né, estudar com calma como é que ele vai proceder para não chegar, né, de ter a empresa, por exemplo, chegar e dizer, olha, custa 29 mil. Então, vamos botar a minha a funcionar, depois eu vou ver como é que eu vou proceder. Aí, no caso, Dá a tempo. empresa de vocês faz o laudo técnico para o condomínio e Exatamente. vê. E, no caso, a pane elétrica, quando há, pode haver a danificação da peça, né? Pode. Inversão de fase da rede, da concessionária, a falta, né, de fase também, que pode ocorrer até, vamos dizer assim, um pico de energia? Um pico de energia bem forte também pode ocasionar isso também. E isso está coberto pelo seguro também. Exatamente. Então vocês dão essa assessoria também Sim. na hora do encaminhamento da documentação. Exatamente. A gente dá toda a assessoria ao condomínio. É aquele que está com a Advance, a gente já chega com ele para o síndico a informação pronta. Sim. Né? Olha, a peça queimou, danificou tal componente, está aqui o laudo, agora o senhor decide, né, o que vai fazer para agilizar o conserto. Como a doutora Andréia colocou, realmente a gente encontra muita dificuldade e é bom que o síndico entenda como é esse processo. Né? Porque para te fechar o seguro é questão de 5 minutos ali, vem a proposta, tu fecha, né? Quando acontece o sinistro é totalmente diferente. Tem casos que foram 60 dias, 90 dias para o condomínio ainda na incerteza. Reunir a documentação? Não, a documentação tu reúne num dia, tu consegue, né? Dependendo de alguma questão do Mas para a seguradora dizer se vai ou não indenizar. Para a seguradora, daí de repente o condomínio gasta um valor bem elevado, né? Questão de 5, 6 mil reais, dependendo da peça que é danificada, né? Mas o retorno, de repente, vai vir daqui 60 dias e vem como negativo. Então, essa parte, inclusive, eles pedem a marca da peça, onde foi fabricada, o modelo, fotografias. Nós tivemos em 2014, outubro de 2014, eu acho, se eu não me engano, teve aquele temporal muito forte que devastou aqui a cidade, a região metropolitana, e nós tivemos diversos casos, né, Alex? Verdade. De condomínios que tiveram problemas, um especial, que foi um custo em torno de 17 mil reais. O elevador entrou água na casa de máquinas e é um condomínio com muitas pessoas de idade, ficaram com medo, enfim, e acionaram o elevador para descer. E aí houve perda total, vamos dizer assim, do elevador, do equipamento, praticamente. E passamos, como disse o Alex, uns 2 meses entre trocas de documentos, enfim, para chegar ao final e dizer que não haveria essa cobertura, porque na verdade não foi considerada uma questão de falta de energia, assim, alagamento, uma excludente. E porque também as pessoas teriam acionado o elevador, enfim, naquela situação. Então, assim, é bem complicado, porque o seguro ele é obrigatório, ele está na lei. O condomínio, se não tiver um seguro, ele tem uma responsabilidade, então ele tem que contratar. Mas também na hora de utilização em relação a elevadores, a gente percebe essa dificuldade. Por isso que é importante ter uma empresa qualificada e que vai dar uma boa assessoria, vai entregar a documentação necessária e que acompanhe periodicamente esses equipamentos para que possa ter mais chance do seguro, então, dar essa cobertura. É isso, né, Paulo? E até a gente faz algumas condições bem especiais, né, para os nossos clientes, que é a situação assim, ó. Ou vamos dizer que o seguro vai dar a resposta em 90 dias, né? Então a gente pega aquele valor e dilui em várias... assim, perfeito, para auxiliar o condomínio. Até porque é uma despesa extraordinária, não se espera por isso, não faz parte da arrecadação mensal, né? Isso, perfeito. Então a gente consegue falar para o cliente, né, mostrar para ele o valor e diluir bem, que ele tenha tempo de ser ressarcimento do seguro e possa dar continuidade. Né, para que não haja também um desequilíbrio das contas mensais aí, porque o condomínio arrecada tão somente o que precisa para manter as despesas ordinárias do mês. Então, uma situação dessas, de um custo elevado como esse que eu citei, em torno de quase 20 mil reais, isso pode desestabilizar totalmente as finanças do condomínio, trazendo prejuízo como saldo devedor, falta de condições de pagamento das contas ordinárias, gerando juros sobre saldo devedor na administradora, enfim, é um conjunto de fatores, né? E a gente procura sempre passar para o condomínio tudo bem explicado, né, junto com um parecer técnico. E demos a opção, olha, enquanto o seguro não dá a resposta, a gente pode botar o elevador a funcionar, vai que ele assina um termo de responsabilidade, caso o seguro não pague, né, o condomínio vai ficar com a despesa. Nesses casos, conforme tu acabou de falar, que tem idosos, né? E o pessoal precisa
ter o elevador. Hoje, Paulo, é uma como necessidade. fechamento, pode dar dar algumas dicas em relação aos contratos de forma bem objetiva para nós, porque também houve questionamentos nesse sentido, tem bastante né? questionamento. A questão do contrato, a gente tem assim, ó, o contrato simples, certo? É aquele que contempla o quê? Manutenção e assistência técnica do equipamento por 30 dias. Né? Cada 30 dias é um ciclo, então são 12, vamos dizer assim. E o que acontece? Às vezes o pessoal confunde o contrato com o prestador. Exemplo, caiu uma chave no poço. Não é o elevador, é uma chave que caiu no poço. Ele exige um atendimento dentro desse contrato simples, que a gente vai retirar a chave do morador, da situação em si, às vezes um envelope, alguma coisa rápida, e a gente diz, olha, o contrato não contempla isso. E tem o contrato integral, que contempla todas as idas no condomínio. Então o valor é diferenciado. Então tem bastante diferença nesse assunto e nas peças. Então as peças, por exemplo, quebrou o botão que não for ato de vandalismo, o contrato já cobre. Então a gente vai lá, faz a substituição, vê que é um problema do equipamento, né, que deu na peça, e então é feita a troca. Então tem esses dois contratos que a gente trabalha, né? E é importante que quando o síndico procure contratar o serviço de manutenção, ele procure entender a diferença desses contratos também, né? Para ver o que vale a pena para o condomínio. Exatamente. Isso é importante. Paulo, você pode repetir para os nossos telespectadores os contatos da empresa, por favor? Sim. Lá o telefone é 3325-5306, né? Ou no nosso site www.advanceelevadores.com.br. Agradeço aqui a participação do Paulo da Advance, doutora Sandra, Alex Pumpimacher, nosso consultor de condomínios, e reitero para que vocês acessem o nosso site para acompanhar nossa agenda de eventos e também o nosso curso, o nosso primeiro evento de encontro de síndicas que ocorrerá em março de 2019. Muito obrigada.